boa tarde, boa noite. Eu não sei onde é que vocês estão me ouvindo. Eu estou aqui em Portugal, por exemplo, então para mim já é boa noite. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a performance como cultura, certo? Como é que a gente consegue atingir a performance como cultura. Meu nome é Rafael VG, como foi apresentado aí, mas todo mundo me chama Rafael Nunes, porque é o sobrenome mais fácil, né? E eu estou no Giz Brasil também há muito tempo mesmo, já tem mais de uma década, e consegui participar de toda essa evolução que a gente teve aí, né? A história da gente é bem bonita, se depois vocês quiserem falar mais sobre isso. Certo. Então, performance. Quando a gente fala em performance, a primeira coisa que vem à mente da gente é aquele papo da Amazon lá de 2006, que 100 milissegundos de atraso podem causar uma perda de até 1% nas vendas, né? Em 2006 também a Marissa Mayer, na época ainda no Google, ela rodou um teste lá dentro e descobriu que existia uma 20% de perda no tráfego quando a SERP deles, né, a página de resposta, demorava mais de 500 milissegundos, né? Ou melhor, demorava 500 milissegundos a mais. Então, foram números muito absurdos que foram apresentados em 2006. Mas 2006 é eras atrás, né? Muita coisa aconteceu de 2006 para cá, a internet evoluiu, absurdo. O acesso à banda larga foi algo que está amplamente divulgado, acessível hoje, ou pelo menos é o que a gente espera, né? Então, será que esses números se mantêm, né? A performance continua sendo tão importante nesse grau de milissegundos? E daí, em 2017, não faz tanto tempo, se você tirar os anos de Covid aí, foi ontem, a Akamai solta um estudo dizendo que 100 milissegundos que a Amazon tinha mostrado, hoje já proporciona uma perda de 7% nas vendas, né? O Google mostra que se você atrasa a entrega da página de 1 segundo para 3 segundos, o bounce rate sobe 32%. O bounce rate é a taxa de rejeição do site, né? Quantos usuários batem e voltam no seu site, né? Não continuam lá dentro, não gastam, não investem tempo no seu site. E se esse atraso chegar para 5 segundos, o bounce rate sobe para 90%, então quase o dobro, né? Então, assim, performance continua sendo importante. O reinado da performance, ele é perene, ele é infinito, e ele estava no passado, ele continua hoje e vai continuar amanhã. Performance importa. E importa nesse grau, em milissegundos, né? Mas beleza, a gente sabe que performance importa, a gente cuida do código bonitinho ali. Quando o código sai da máquina da gente, aí ele não sai lento, né? Ele sai rápido. Ele sai que você fala assim, rapaz, tem orgulho disso, né? Ou pelo menos a gente espera que seja assim. Mas então, como é que a gente deixa isso acontecer? Uma situação dessa acontecer, né? Isso aqui é um gráfico real do page load do Giz Brasil em 2015. De 2015 para 2016. A gente estava ali com 4 segundos de page load, que não é super bom, mas para a época era bom para a gente. Só que a gente descuidou e chegou ali em 8 segundos em 2016, né? Então, poxa, a gente sabe que é importante. A gente, como empresa, a gente já sabe da importância da performance. Como empresa de verdade, não é só na cabeça de uns ou outros, né? Então, por que a gente deixou isso acontecer, né? A gente se descuidou nesse momento. Nesse momento, a performance, ela deixou de ser cultura para a gente e ela não pode nunca deixar de ser cultura. Um site como o Giz Brasil, ele é um buscador, e o buscador ele depende de performance a todo momento, né? Performance tem que ser cultura, e não só para buscadores, como a Amazon provou lá para e-commerce, como a Akamai também provou para e-commerce, né? Então, assim, a performance, ela importa e ela precisa estar dentro da gente, ela precisa estar no DNA, ela precisa estar no sangue. A gente tem que respirar a performance, porque senão o usuário não vai ficar, o usuário a gente não retém o usuário, né? E a performance, ela não pode estar na cabeça da pessoa desenvolvedora, né? Ela não pode estar só entre as pessoas que estão ali na tecnologia. A performance, ela tem que importar para todo mundo. Ela tem que importar para o desenvolvedor base, a desenvolvedora base, ela tem que importar para a liderança técnica, ela tem que importar para a parte de C-level, né, os diretores, as diretoras, ela tem que importar para produto bastante, né, produto tem que saber
o que é a performance, qual é a performance do produto dele, né? Então, isso tem que viver o dia a dia de todo mundo, não é só de uma parte da empresa, senão não é cultura, senão não funciona direito, né? Então, como é que a gente faz para isso se transformar num valor para todo mundo? A primeira parte é que a gente tem que ter quais são as métricas de performance, né? Existem várias métricas e a gente tem que escolher as métricas que mais significam para a gente, para o nosso produto, para a nossa empresa, né? Além de ter as métricas, a gente precisa medir e monitorar elas, e com isso em mãos, a gente tem que partir para criação de metas, né? A gente tem que criar metas que sejam tangíveis e que sejam atingíveis também, né? A gente não pode criar uma métrica de, vamos melhorar a performance em 90%, ou vamos, sei lá, botar o page load para menos de 1 segundo, se o page load hoje está em 8 segundos, sacou? Será que é tangível isso? Tem que ser uma métrica factível, né? Então, beleza, a gente seta as metas, daí a gente melhora e depois a gente repete o processo. Porque se não repetir o processo, a gente não vai virar cultura, certo? Isso não vai virar cultura, não vai virar rotina, não vai virar algo que a gente faz sem pensar, né? Como uma época para a gente foi teste, né? A gente não fazia testes, daí a gente começou a fazer teste e era um negócio assim, poxa, que demora de entregar código novo, porque tem que fazer os testes e tal. E isso lá atrás, tá, gente? Lá em 2010, 2011, a gente passou por uma fase obscura, assim. Mas hoje a gente não se questiona mais, né? O teste é algo, assim, que ninguém para pensar, será que isso importa? Não. É a mesma coisa hoje até com performance na hora que você está entregando o código. Mas só que a gente falha, às vezes, na hora de manter a performance, né? E é só esse ciclo de setar metas, cumprir as metas, né? Ou correr atrás das metas, analisar e repetir, que vai fazer com que isso passe a ser mais uma coisa que a gente vive já por ela, né? Que vive com a gente ali, que é cultura. Então, quais são as métricas de performance, né? Existem várias métricas de performance, na real. Só da Web Vitals eu acho que são umas 7 ou 8 métricas, mas eu separei 5 aqui, algumas do Web Vitals, outras não do Web Vitals, para a gente tocar, né? A primeira métrica que eu separei é o bundle size, é uma métrica bem simples, é uma métrica que informa para a gente qual é o peso dos nossos recursos na página, e isso é de extrema importância e de extrema simplicidade de fazer a medição e o monitoramento, que para mim é uma métrica no-brainer de se acompanhar, certo? Ela não precisa pensar muito para dizer que ela é importante, certo? As aplicações de 2001, sei lá, de 2000 para cá, elas evoluíram assim absurdamente. Antigamente, lá em 2004, 2003, uma página tinha um JavaScript de 1 KB e era assim, tipo, por que você precisa de tanto JavaScript na sua página, sacou? Ninguém conseguia entender. Hoje, a dinâmica mudou, as aplicações são muito mais ricas, existe muito mais complexidade no client-side, né? Na página do usuário, rodando ali no computador deles. Então, o JavaScript é maior, as folhas de estilo são maiores, o número de recursos externos, né, imagens, vídeos, são maiores. Então, é isso, a gente tem que cuidar disso para não passar de um certo ponto. Segunda métrica, page load, né? Como eu mostrei naquele gráfico ali. O page load é uma métrica que hoje já está um pouco até depreciada, né? Porque é uma métrica, ela é mais superficial, ela não te informa muito bem aonde agir. Ela é mais uma métrica global, ali, genérica, né? Ela fala, tá ruim ou tá bom, né? Não fala aonde tá ruim ou aonde está bom. Mas a gente acompanha o page load há muito tempo, né? Desde 2008, quando a gente lançou o Jus Brasil, e agora a gente continua acompanhando isso para ter base de comparação, né? Estamos melhores, estamos piores, então é uma métrica ali genérica, né, geral, que a gente continua acompanhando. Primeira métrica do Web Vitals que a gente vai falar aqui hoje é o First Contentful Paint, certo? O FCP. O que é essa métrica? Essa métrica, para mim, eu chamo ela de a métrica de alívio do usuário, né? Ela é a métrica que ela vai mostrar ali em quantos segundos ou em quantos milissegundos o usuário começa a diminuir a ansiedade dele. Por quê? Porque é a métrica que marca o ponto em que a primeira coisa na tela foi renderizada, né? Então,
o usuário vê aquele primeiro elemento ser renderizado e ele dá uma acalmada, baixa a ansiedade dele e ele evita, tipo, diminui ali a probabilidade dele dar um bounce, dele dar um exit na página sem nem consumir o conteúdo de fato, né? Além do FCP, a gente tem outras duas métricas que são muito próximas ali. A primeira é o FMP, que é o First Meaningful Paint, só que essa métrica está depreciada também, né? O Google, que tocou o Web Vitals ali, ele prefere hoje usar o LCP, que é o Largest Contentful Paint, né? Porque significa mais. Então, o Largest Contentful Paint, desculpa, ele marca o tempo em que o maior bloco de conteúdo foi renderizado na página. E isso, para o usuário, é como se fosse aquele ponto em que eu posso mexer no site sem me preocupar, né? Tipo, é o ponto em que o usuário entende que o site está carregado e já pode usar. Mais ou menos essa analogia. Para fazer a medição do FCP, ou também do LCP, se quiserem, basta utilizar o Performance Observer, um Vanilla.js mesmo, esses códigos simples. Um detalhe, o FCP ele acontece uma única vez, que é o first, mas o largest ele vai acontecendo na medida do tempo, né? Durante o tempo da página, novos largest contents são renderizados, novos tempos são marcados para isso. Então, você tem que determinar em que momento você vai medir para poder pegar esse LCP aí mais coerente com você, ou com o seu produto, né? Beleza. Segunda métrica Web Vitals e nossa quarta métrica é o Time to Interactive, ou TTI, né? O que é esse TTI? Esse TTI, ele mostra para o usuário, ele é o tempo que o browser vai ficar disponível para o usuário, né? Vai conseguir responder o usuário de forma fluida. Ou seja, antes do TTI, é muito provável que o usuário interaja com a página e a página não responda a ele de volta de modo esperado, né? Ou seja, ele clica e nada acontece, ou ele digita e as coisas engasgam ali no input para aparecerem. Então, o TTI é que a partir desse ponto é mais provável que a página não engasgue e funcione com mais fluidez. E para obter o TTI, a partir do First Content, né, do FCP, o script lá vai procurar uma janela de quietude, uma janela de ócio do browser de 5 segundos. Encontrou essa janela, ele volta para trás e pega a última long task que rodou na thread principal do browser, e o final dessa long task é o TTI, certo? Destrinchando, o que é a janela de quietude? É uma janela em que no browser, né, na thread do browser principal, não existem mais de 2 recursos sendo baixados, mais de 2 JavaScript ou 2 CSS, ou um JavaScript e um CSS, não existem mais de 2, e que não exista nenhuma long task rodando. O que é uma long task? É apenas uma task na thread principal que dure mais do que 50 milissegundos, certo? Então, pronto. Dá para medir, certo? Esse código aqui é um pseudocódigo, mas é possível medir com o Performance Observer também, só que é mais complexo. Então, para visualização aqui no slide, eu só coloquei um pseudocódigo descrevendo como seria essa obtenção. Beleza? Então, ele pega os entries, né, a timeline da main thread, analisa os recursos e as tasks. Com isso, encontra as janelas de quietudes, pega a primeira janela com 5 segundos, vai para trás, pega a última long task e determina o TTI. A última métrica que a gente vai falar hoje é o CLS, né, o Cumulative Layout Shift, que é um score calculado em o quanto a sua página, o layout da sua página muda inesperadamente, né? Então, esse GIFzinho aqui é maravilhoso. Então, ele tenta ali clicar no go back, só que aí na hora que ele vai clicar, a página tem uma mudança no layout, entra um elemento novo, e daí ele acaba clicando em submit order e acaba arruinando a experiência do usuário, né? Você acabou de frustrar completamente o usuário. Então, o CLS, ele calcula esse score, né? Então, quanto maior, pior para você, pior para o seu produto, né? É uma técnica, essa técnica de inserir elementos no meio ali do conteúdo e tal, fazendo lazy load desses conteúdos extras, era uma técnica muito utilizada para fazer inserção de ads, inserção de banners, de anúncios, né? A gente usava no Brasil, o mercado todo usava, na verdade,
Mas aí, desde que o Google lançou o CLS, a gente tem evitado bastante e acompanhado essa métrica justamente por isso, porque frustra muito a experiência do usuário, né? Então, é uma métrica que a gente se atenta bastante e ela é calculada a partir de 2 parâmetros, o Impact Fraction e o Distance Fraction, certo? Os 2 parâmetros são relativos ao viewport, então, seja na tela do celular ou seja do desktop, né, que o usuário está, ele vai calcular pela multiplicação da parte do viewport que foi afetada vezes a maior distância encontrada ali dessa mudança dos elementos, né? Então, ele seleciona entre 2 renderizações quais elementos tiveram a posição inicial alterada, ou seja, o XY inicial dele ali, o top left, pega todos esses elementos, calcula a união das áreas desses elementos antes e depois, né, no render, no primeiro render, no segundo render. Essa união vai dar uma porção do viewport que foi afetada, nesse caso aqui da imagem, 50%. Daí, entre os elementos que foram afetados, qual foi a maior distância deles? Nesse caso aqui foi 14% do viewport. Faz a multiplicação dos dois. Nesse caso, ele encontrou 0,07. E aqui ele está abaixo do esperado pelo Web Vitals. O Web Vitals espera um máximo de 0,1. A partir de 0,1 já sobe um alerta, certo? Para fazer o tracking dele na sua página, é mais fácil usar a lib do Web Vitals, que é simples, como um import e uma chamada de método. O FCP também está aqui dentro, o LCP também está aqui dentro, e tem algumas outras métricas que você pode usar com o Web Vitals. O TTI não dá para usar com a lib do Web Vitals, certo? Então, beleza, temos aqui as 5 métricas que eu falei. Existe uma métrica aqui que eu não listei, mas ela é importante, e eu gostava de falar dela, é o TTFB, que é o Time to First Byte, certo? E ele simboliza para a gente o tempo de carregamento do servidor. É o tempo de processamento no servidor, quanto tempo o servidor levou para processar aquela requisição e devolver para a gente, para o cliente. Então, ter esse tempo em comparação com o page load, por exemplo, é mega importante porque a gente consegue diferenciar o quanto do page load foi em referência ao processamento no server-side. Então, a gente precisaria atacar o server-side, o quanto foi no client-side, que a gente precisa atacar o client-side para resolver o problema, certo? Então, beleza, temos as métricas, e qual é a melhor forma de medir? É com JavaScript mesmo? É fazendo a implementação na mão ou não? Existem 2 formas de medir, né? A gente pode medir programaticamente ou a gente pode usar serviços como o Lighthouse ou o PageSpeed, o PageSpeed Insights, que dá a mesma coisa do Lighthouse, certo? Só que um roda no DevTools, o Lighthouse, e o PageSpeed é um serviço no Google que você cola a URL e ele vai fazer o cálculo dos scores. Esses 2, você precisa ir lá manualmente, colocar e mandar rodar, coletar os resultados, certo? Não dá para usar eles programaticamente. Dessa forma, certo? A gente vai chegar mais lá na frente. E a gente pode usar também serviços que tem free trials, que são pagos, para poder fazer essa coleta. O GTmetrix, o Web Page Test e o Speed Curve são serviços que a gente testou aqui dentro. Hoje a gente usa o Speed Curve, ele é muito bom e a gente recomenda se existir capacidade financeira e vocês contratarem o serviço. Mas com eles a gente tem acesso às métricas do Web Vitals. Além das métricas do Web Vitals, a gente tem page load, tem download, tem DOM interactive, outro conjunto de métricas. Tem um acompanhamento também de bundle size, só GS, só CSS, o total de peso, o número de recursos que carrega na página, também é importante. A gente dá uma olhada nisso. Então, com esses serviços, a gente consegue fazer esse tracking no tempo, né? Então, assim, a gente consegue inserir uns jobs neles para poder fazer diariamente essa medição e guardar os resultados. Além dessas 2 formas, a gente pode mesmo medir o nosso tempo real, certo? O tempo que o nosso usuário está levando, e isso a gente chama do RUM, né, RUM, que é o Real User Monitor. E aí, aqui no Jules, a gente usa a Web Vitals lib, né, a lib do Web Vitals, juntamente com o Tag Manager, que está em todas as nossas páginas, e daí a gente roda esse scriptzinho e coleta algumas métricas via Web Vitals e manda para o nosso Google Analytics.
Daí, com o Analytics, a gente consegue ter essas marcações de eventos durante toda a timeline da gente também, e a gente consegue olhar como éramos no passado, como como a gente está sendo agora, e o que é que ele pode projetar, o que é que a gente quer ser, né? É um scriptzinho muito simples e vai dar para a gente o poder de ter concreto, né, as métricas reais dos nossos usuários. Não é uma média que, a partir de um servidor externo que está rodando as requisições, como é o caso lá dos serviços do SpeedCurve e GTmetrix, sabe? Certo? Então, beleza, temos as métricas, temos as medições, como é que a gente faz o monitoramento disso, né? Para fazer o monitoramento, a gente tem duas formas. Hoje a gente faz o monitoramento local, né, o código local, e a gente também faz o monitoramento de produção. O monitoramento de produção a gente faz com o Real User, certo? Mas a gente também usa outras coisas. A gente usa também o SpeedCurve, como eu já falei. Mas beleza, localmente, como é que a gente resolve? Né? Como é que a gente previne o código ruim de chegar em produção? Hoje a gente usa duas libs, o Bundle Size e o Lighthouse, né? Então, o Lighthouse ele tem uma lib que está dentro do package do Node, né, o NPM, o Bundle Size também, e a gente utiliza elas duas no nosso CI, né? Então, dentro dos steps que a gente tem ali, de bundle, de teste, de upload de assets, a gente tem também o Bundle Size para fazer conferência do peso, e a gente tem alguns projetos Lighthouse para prevenir que alterações que prejudiquem muito o nosso score subam para a produção. Para colocar o Bundle Size é bem simples, a configuração dele são 3 linhas ali no package JSON, só para determinar qual é o máximo que você precisa, o que você autoriza, e daí você coloca um npm Bundle Size, um npm run Bundle Size, né, dentro do seu CI, e já foi. Se não atingir, se passar do máximo, ele retorna um erro e isso não vai para a produção, o CI falha. O Lighthouse, ele já tem esse CLI dele pronto, então é bem simples a gente usar, é um command line, uma linha de comando mesmo a gente consegue, mas a gente pode usar também uma configuração mais avançada. E, poxa, ele tem uma configuração bastante avançada, dá para customizar muita coisa nele, certo? Então, isso aqui é uma simplificação da estrutura, esse config funciona, e aqui a gente está mandando ele rodar 5 vezes no localhost 3000/testpath, e a gente determinou 3 assertions aqui. Então, o FCP tem que ser um máximo de 2 segundos, o Interactive ele tem que ser um máximo de 3 segundos, e o CLS ele tem que ser um máximo de 0,25. E aqui, assim, o Web Vitals recomenda que seja um máximo de 0,1, mas para exemplificar aqui, eu coloquei um máximo de 0,25. Você, no seu produto, você pode colocar o quanto você quiser. Se você calcula hoje o CLS está em 0,3, você tem que botar o máximo de 0,3 para que não piore. E daí você vai iterando e melhorando isso cada vez mais, né? Beleza, prevenimos o código local de sair da máquina da gente. Só que, muitas vezes, produção não é só aquele código, né? É uma junção de vários códigos, uma junção de vários serviços que estão rodando. Como é que a gente previne que produção degrade, né? Como é que a gente previne que o que a gente tem hoje, né, aqueles 4 segundos que a gente tinha lá em 2015, não se tornem os 8 segundos em 2016. Né? Então, a gente pode pagar um serviço como SpeedCurve e fazer esse monitoramento diário. A gente pode também usar as libs para ter o room e aí configurar os alertas necessários dentro da sua stack de eventos. A gente pode hospedar um próprio Lighthouse, né, um Lighthouse in-house, para fazer essa coleta, para fazer o armazenamento desses resultados. Então, já que a gente não está aqui para falar de serviços pagos, vamos exemplificar como é que a gente constrói um Lighthouse próprio. O Dockerfile para ele é bem simplesinho, né? Peguei o Node 16 Alpine aqui e funciona tranquilamente. É só baixar o LHCI CLI, né? O Lighthouse CLI e o Lighthouse Server. E aqui eu estou usando o SQLite 3. Dá para usar um outro banco de dados, e aí a complexidade aí vai de vocês, até onde vocês querem ir, mas esse aqui é o mínimo necessário, certo? Existe uma imagem já pronta, você não precisa criar um Dockerfile, essa imagem está aí na tela, mas depois de rodar, né, ou baixar a imagem, a gente só vai precisar
iniciar o servidor. Aqui eu estou iniciando o servidor em modo de tarde, né, para rodar em background, e depois rodar o wizard, né, que ele vai possibilitar que a gente crie os nossos projetos lá dentro. Né, o primeiro projeto, o segundo projeto, se a gente tem vários projetos que compõem produção, cada um pode ter seu próprio score de performance, né, nas suas próprias métricas. Então, aqui a gente consegue adicionar o primeiro e todos os outros aplicativos, né, os projetos. Então, beleza. O Wizard ele vai dar um resultado nesse formato. A gente segue o nome do projeto, qual é o URL do Lighthouse Server, por aí vai, e ele devolve os tokens. Esse token a gente salva, e daí, naquele arquivo de configuração, a gente adiciona essa seção de upload, e diz qual é o nome do projeto, qual é o token. Ele aqui dá para setar qual é o servidor, mas ele usa o default aqui, o localhost 9000, que é o 9001, que é o que eu estou usando aqui no Dockerfile. E pronto. Quando a gente rodar o outrun ali, ele vai ler o config, e o resultado desse config, das métricas, né, da coleta, ele vai jogar para o Lighthouse Server. E com isso a gente consegue ter armazenado propriamente, né, com a gente, como é que a gente se comporta durante o tempo. Então, beleza. Já temos as métricas, as medidas e o monitoramento. A gente já tem tudo para montar a nossa argumentação e começar a falar sobre performance, certo? Então, às vezes, aqui no Giro Brasil foi um pouco diferente. A performance ela já estava no nosso DNA lá atrás, né? A gente nasceu como um buscador, então, se não for o mais importante, ele está junto ali com o ranking, né? Com as métricas de o algoritmo de ranking nosso, junto com isso, é a performance como mais importante, né? Então, ele já estava com a gente. Isso a gente não precisou brigar por ter performance como algo importante para a empresa, né? Mas, se para você ainda precisa ter essas conversas, é isso. Tendo em mãos as métricas e as medições, a gente consegue levar para produto, a gente consegue levar para a diretoria, a gente consegue levar para as lideranças como a gente está performando. Daí a gente pode comparar com o mercado, daí a gente pode pegar as métricas de sucesso da empresa e comparar como é que elas se comportam em conjunto com as métricas de performance. Então, se a performance sobe, as métricas de sucesso muito provavelmente vão subir. Se a performance cai, as métricas de sucesso vão cair também. Então, a gente consegue levar isso para a liderança, para as discussões de produto, certo? Para convencer, né, com dados, as pessoas de que performance importa e performance precisa importar constantemente, né? E daí, com isso, a gente consegue colocar a performance nas discussões de metas, né? Nos objetivos da empresa. Então, para o ano, quais são os objetivos? Para aquele OKR, se a empresa trabalha com OKR, quais são os objetivos? E cadê métrica, cadê performance nos objetivos, né? Como é que a gente trabalha a performance dentro desses objetivos? Faz com que a melhoria de performance seja uma vitória dos times, né? É com isso, é com esses dados que a gente mostra e que a gente consegue fazer com que performance percorra todo o ciclo do produto e não esteja ali só nas pessoas desenvolvedoras, certo? E daí a gente consegue setar metas nos OKRs, a gente consegue setar OKRs de performance como melhorar o FCP em 30%, certo? E daí melhoramos em 30%? Não, melhoramos em 25%. Poxa, mas foi massa, olha, de 25 para 30 a gente cumpriu muita coisa aqui. Então, beleza, agora a gente vai começar um novo ciclo. A gente quer continuar nessa métrica ou a gente quer pular para uma próxima métrica que a gente deixou um pouco mais defasada? E por aí vai. E tendo as métricas em evidência, né, se a gente cria uns dashboards para mostrar a performance da gente, a gente consegue ver diretamente aonde é que o trabalho da gente está impactando, como o trabalho da gente está impactando. Né? Então, é dessa forma que a gente coloca a métrica de performance, né, que a gente coloca a performance na mesa de produto e a gente transforma a performance em produto, transformando assim em cultura para a empresa. Beleza? Eu acho que consegui falar tudo aqui correndo para vocês. Vou esperar agora as perguntas, se é que tem alguma coisa aí.